irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo. Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. O tema que nós trouxemos para expor tem o seguinte título: Amai-vos e instruí-vos. Tirando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, O Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade. Somente ele, o Espírito da Verdade, ditou as instruções nesse capítulo 6 do Evangelho. E, entre outras frases, ele diz: eu, o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E o que é mais difícil ou mais fácil para nós? Amar ou instruir-se? Segundo Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 886, ele nos dá a definição do que é o verbo amar. Amar é fazer ao próximo todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Essa é a definição mais correta que nós temos conhecimento do verbo amar. Mas amar é muito mais difícil do que instruir-se. Qualquer pessoa que tenha pelo menos o curso primário, saiba ler e escrever, pode instruir-se sozinho ou em companhia de outros, fazendo algum curso de estudo. Aí na introdução da doutrina espírita, introdução ao estudo da doutrina espírita, no livro dos Espíritos, Perseverança e Seriedade, Kardec escreveu o seguinte: acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com alunos negligentes. No livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, nós vemos a seguinte frase a respeito disso que nós propusemos agora. Lá no livro Seara dos Médiuns, Chico Xavier, Emmanuel, Dever Espírita, página 121 da Federação Espírita Brasileira, está escrito o seguinte, abre aspas: com muita propriedade afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se, e quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Emmanuel escreveu isso. Então, na continuidade aqui do livro dos Espíritos, nós vimos lá na introdução ao estudo da doutrina espírita, vimos primeiro o item 8º e agora o 13º, as divergências de linguagem. Kardec escreveu, abre aspas, eis porque dizemos que esses estudos requerem atenção contínua, observação profunda e, sobretudo, como aliás todas as ciências humanas, a continuidade e a perseverança. Necessitamos de anos para fazer um médico medíocre e 3/4 partes da vida para fazer um sábio, mas quer-se obter em algumas horas a ciência do infinito. Que ninguém, portanto, se iluda, o estudo do Espiritismo é imenso. Continuando, na introdução ao estudo da doutrina dos Espírita, no livro dos Espíritos, item 17º, preenchendo os vazios do espaço.
A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo que não por um estudo profundo e conceituado feito no silêncio e no recolhimento. J. Herculano Pires, daqui do estado de São Paulo, nascido em 1914, na cidade de Avaré, no estado de São Paulo, depois ele foi morar em São Paulo, desencarnou em 1979, com apenas 65 anos de idade. Herculano Pires formou-se filósofo com o objetivo de possuir autoridade de penetrar nas essências filosóficas do Espiritismo. Herculano foi o maior intérprete da filosofia espírita, portanto, quem estiver adquirindo os livros da codificação deve procurá-los, o que tem a tradução de J. Herculano Pires, que foi o melhor tradutor. É dele o alerta impresso na contracapa do livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec, contendo 3 obras do codificador. O alerta dele tem o seguinte título: Pense nisso! Exclamação. Não se pode exercer qualquer atividade sem primeiro aprender o que ela é, qual a sua finalidade, quais são as suas regras, quais as dificuldades e inconvenientes que devem ser evitados. Entretanto, o Espiritismo, como ensinava Kardec, é um campo de atividades difíceis, complicadas, melindrosas, exigindo dos seus praticantes conhecimento seguro de sua natureza e finalidade, de suas possibilidades e dificuldades. Pense bem nisto: se a ciência dos homens, a filosofia dos homens e as religiões feitas pelos homens exigem anos de estudo, como se pode querer adquirir a sabedoria dos espíritos de uma hora para outra? Fecha aspas. O alerta é de Herculano Pires. No livro Conduta Espírita, André Luiz Valdo Vieira, Federação Espírita Brasileira, 1960, capítulo 41, Perante o Livro. Abre aspas, André Luiz escreveu através da mão de Valdo Vieira: consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo, livro lido, ideia renovada. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Divulgar por todos os meios lícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. A Biblioteca Espírita é viveiro de luz. Fecha aspas. André Luiz, através da mão de Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, Chico Xavier, capítulo 4, Instrução, abre aspas, Emmanuel escreveu: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra sabedoria. É o que nós aprendemos através dos nossos ensinamentos. Primeiro, a bondade e a inteligência, caridade e conhecimento, educação e cultura. Emmanuel ainda escreveu o seguinte: pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção. Fiquem com Jesus.